Boa noite, Votorantim. Boa noite a você que está em casa, esperando, aguardando aí o início do debate dos fatos. Como todas as sextas-feiras, estamos nós aqui, pronto para esse encontro com vocês. E a gente fica muito feliz, muito satisfeito, porque essa é a nossa razão de ser, a razão profissional, de poder levar até os votorantinenses um debate de ideias, um debate aí daquilo que acontece na nossa cidade, trazer até aqui os formadores de opinião, trazer até aqui as pessoas que detêm o poder na nossa cidade, trazer os políticos, porque política ela tem que ser debatida, ela tem que ser debatida, goste ou não, ela faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Eu costumo dizer que todas as decisões que dizem respeito à nossa vida, ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida, passa pela mão, passa pela caneta das pessoas que nós elegemos, Então, são essas pessoas que a gente faz questão de que venha até aqui o debate dos fatos, para que a gente possa juntos discutir, pensar e às vezes até entender um pouquinho melhor como que as coisas se comportam e como que as coisas funcionam, E além disso, a gente também faz uma análise dos principais fatos da semana, fatos esses que levam o nome da nossa cidade. Obviamente que o que interessa é Votorantim. Eu costumo dizer que a gente tem um país, a gente tem um estado, mas é na cidade que a nossa vida acontece, é na cidade que a nossa vida se constitui, É na cidade que nós moramos, é na cidade que a gente cria os nossos filhos. Então, a cidade, ela passa a ser muito mais importante do que as outras esferas da federação, Não que não é importante, claro que é. Aliás, a Copa do Mundo está aí, daqui a pouquinho estamos todos nós aqui torcendo para que o Brasil faça bonito, Não decepcione, porque todos nós somos brasileiros. Mas antes de ser brasileiros, nós somos votorantinenses, tá bom? Bem, a semana foi uma semana aí razoavelmente tranquila do ponto de vista da informação, do ponto de vista da notícia, As articulações políticas a nível nacional e a nível estadual está correndo solto aí nos bastidores, tudo em função das eleições desse ano, No segundo semestre nós temos eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, acho que é isso, são quatro formas aí de voto, E esse ano, para que tudo isso aconteça, tem que ter aí as articulações. Pelo que a gente está percebendo a nível nacional, o PMDB está dando bastante trabalho aí para a presidenta Dilma, e para a alta cúpula do PT. O PMDB está se fazendo de difícil, coisa que é muito normal, é muito comum aí às vésperas de se montar o projeto político, Até porque o PMDB sabe da importância e do poder dele a nível de Brasil, e isso é apenas uma das questões que estão acontecendo. Aqui no estado de São Paulo também está tendo várias costuras aí, tanto no que diz respeito ao governador Alckmin, que já é pré-candidato, e com os outros também pré-candidatos. O SCAF é pré-candidato, também está fazendo uma articulação aí com vários partidos menores, enfim, então a articulação política está rolando solto aí a nível de estado de São Paulo e a nível de Brasil. Aqui na nossa região nós temos já alguns pré-candidatos, eu não sei se eu arrisco aqui, mas nós temos do lado do PSDB já confirmado o ex-prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe, a atual deputada, que é pré-candidata a deputado federal. Nós temos a já deputada estadual Maria Lúcia Amari. No lado do PT,
nós temos a Yara Bernardi, que deixa de ser candidata a deputada federal e passa a ser candidata a deputada estadual. Acho que é a grande novidade na política aqui da nossa região. E o Hamilton Pereira, que hoje é deputado estadual, concorre a uma cadeira como deputado federal. Aqui na cidade de Votorantim, houve aí algumas especulações de candidatura da nossa cidade. Pelo que a gente está sabendo, está sentindo, o vereador Pedro Nunes é o único pré-candidato da cidade. Isso não está totalmente ainda declarado, mas a gente, em rodas aí da política da nossa cidade, é um assunto que vem tomando corpo cada dia mais. Então, pode ser que nós tenhamos aí o Pedro Nunes como candidato a deputado pela cidade de Votorantim, né? O Miramontes cogitou o ano passado, mas depois que ele teve aí o partido PV tirado do seu controle, não se falou mais no nome do Miramontes como candidato a deputado estadual. O PV aqui em Votorantim ainda está sem presidente, pelo menos no site do TSE, ainda não aparece o nome de ninguém. O Mineiro, que é o secretário do Meio Ambiente, não está mais, mas está de uma forma não definitiva, está indefinido, né? Então, esse cenário político, a partir de agora, deve se alterar e deve se movimentar muito mais. Você que gosta do assunto, você que é uma pessoa aí que está sempre atenta e sempre ligada aos assuntos políticos, né? Provavelmente vai estar acompanhando, e se tiver informação que nós não tenhamos, por favor, nos ajude a levar às outras pessoas a informação correta, a informação que dê conta de qualquer questão que faça referência à nossa cidade, principalmente politicamente falando, tá bom? Bom, eu quero começar o programa, antes de mais nada, fazendo um agradecimento, né? Essa semana, o meu pai, o seu Marçal, ele teve todos os seus documentos roubados do carro dele, né? Ele é taxista em Sorocaba e ele teve todos os documentos roubados de dentro do carro dele. Ele colocou a carteira embaixo do banco dele, do banco do motorista, e numa subida a carteira escorregou e foi para o banco de trás. A pessoa que entrou no carro pegou a carteira, achando que tinha alguma coisa de valor dentro, não tinha nada de valor, mas pegou os documentos e jogou. E jogou, graças a Deus, né? Porque tinha todos os documentos, carteira de motorista, RG, SIC, o cartão de aposentadoria, enfim, estava tudo lá. E jogou ali no Parque Bela Vista, e como Deus é maior, né? Jogou justamente na porta de um casal, de uma família, que eu considero assim uma família especial, né? Uma família especial. Porque quando essa família encontrou o documento, percebeu que poderia ser alguém aqui da TV, até mesmo pelo sobrenome, ligou aqui para nós, né? Ligou aqui para a gente, e a princípio fiquei preocupado, né? Porque meu pai é taxista, então é uma profissão aí de risco. E fomos lá buscar os documentos, tudo entregue de uma forma rápida, de uma forma assim que nos deixou muito aliviado e muito felizes. Mas feliz acima de tudo por a gente entender e perceber que não está tudo perdido, né? Porque uma pessoa se propor a procurar o dono de um documento, entregar, teria que ser uma coisa normal, né? Uma coisa corriqueira. Mas a gente sabe que não é. E esse casal, o seu Leci e a dona Regina, fica aqui o meu agradecimento por esse gesto, né? Que facilitou muito a nossa vida. Porque se o seu Marçal tivesse que tirar todos esses documentos novamente,
tenho certeza que iria dar um trabalhão. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e que a gente possa retribuir de alguma maneira essa gentileza e essa forma especial de vocês dois. Muito obrigado mesmo. E eu vou agora dar uma boa noite. Ela estava aqui arrumando o microfone, né? Então eu estava dando uma enroladinha aqui enquanto ela terminava de colocar o microfone. A Luciana Lopes já está com a Gazeta bem encaminhada. Eu acredito que não está finalizado ainda, mas está bem encaminhada. E está aqui do meu lado para que a gente possa juntos dar início ao debate dos fatos e conversar com o nosso convidado, que eu acho que a maior parte das pessoas já sabe, porque desde segunda-feira a gente está anunciando, principalmente nas redes sociais. Mas antes da gente dar uma boa noite para o nosso convidado, eu vou dar uma boa noite para a Luciana Lopes. Luciana Lopes, uma boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, Wellington? Boa noite ao nosso convidado, que daqui a pouco vai conversar aqui com você. E boa noite, nosso telespectador, que mais uma vez nos acompanha aqui no Debate dos Fatos. Honrado com a sua audiência, honrada, né, com a sua audiência. Então, Wellington, eu estava ouvindo aqui o seu relato, eu também aproveito aqui para agradecer a esse casal, que tão gentilmente nos ligou e também se preocupou em saber sobre o seu pai. E fiquei muito contente em conhecê-lo, né? Eu conheci o marido, né? Só o seu Leci, mas só de conhecê-lo, acho que eu já conheci também um pouco de sua esposa. Eu também gostaria de mandar um abraço aqui e dizer que a atitude deles nos sensibilizou, né? Então é isso. E aí, Wellington, o que tem para hoje? Hoje nós temos um bate-papo aqui que eu acredito, não, eu tenho certeza que promete. Promete por quê? Porque ele é um dos vereadores que faz com que essa Câmara Municipal da cidade de Votorantim não seja apenas um lugar de requerimento, um lugar aí de propostas, né? Ele faz o debate político. O enfrentamento político, vamos chamar assim, né? Não só ele, tem mais vereadores que têm essa mesma forma de trabalhar, essa mesma forma de levar até os eleitores uma certeza de que tem vereador que é combativo, que tá atento a tudo que está acontecendo na cidade, né? E isso faz com que a gente tenha certeza que o programa de hoje deva ser um pouquinho do que é a sessão da Câmara Municipal de Votorantim. Eu estou falando de Marcão Papeleiro, ele que está no seu segundo mandato como vereador, vem da base sindical. Papeleiro é em função do sindicato que ele atua e nas últimas semanas a gente percebeu aí, tanto pela transmissão que a gente faz aqui na TV Votorantim e no canal 3 da sessão da Câmara, a gente percebeu que vários assuntos referentes à cidade tomaram uma proporção assim, que fez com que a sessão saísse daquele marasmo que às vezes é. Então, eu queria dar aí o meu boa noite para o Marcão, agradecer de você estar aqui, Marcos, e dizer que a gente está aí curioso aí para saber de alguns posicionamentos seu em relação a alguns assuntos da cidade. Boa noite, Wellington. Boa noite, Luciana. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Acho que esse debate é importante. Fico feliz de estar aqui hoje, né? Boa noite a vocês que estão nos assistindo aqui, né? Eu creio que demonstra que esse programa tem uma credibilidade enorme, né? Porque o que eu fui abordado, né, em relação Marcão, você vai lá no debate dos fatos na sexta-feira, né? Vou dar minha ligação lá contribuindo com o debate, né? Então isso é importante, né? Isso é importante, é fundamental. Isso demonstra a qualidade, né, do programa. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, podendo mostrar um pouco do trabalho, do conhecimento em relação, né, à nossa cidade de Votorantim. Vou pedir para a Luciana agora e para o Saldanha mostrar o que nós temos de presente para você
O Carlos André já colocou aqui na tela o nosso telefone, esse telefone que todo mundo já sabe, mas é sempre bom reforçar, que é o 3247-1010. Eu estou sem a lista, mas a gente vai falando conforme está vendo ali, né? Tem uma boneca, que é um brinquedo, tem um relógio, tem um enfeite de parede, um artesanato, tem um carrinho para criança, tem 2 potes de sorvete da Nato Ice, tem 1 dúzia de pipocas Claque, tem 2 dúzias de picolé, então tem bastante coisa. Carlos André, tira um pouquinho o telefone aí da tela para as pessoas conseguirem enxergar. Isso, assim dá para enxergar os preços. E eu não falei de um kit de CD do Luiz Fernando e Gabriel, uma dupla queridíssima que apresenta o programa do mesmo nome, Luiz Fernando e Gabriel, toda quarta-feira aqui na TV Votorantim. Nesse pacotinho deles ali tem 4 CDs, que é os 4 CDs da carreira deles. Então, ligue, participe, 471010. Quem que está no telefone hoje? Eu nem reparei. Desculpa. Quem que está lá no telefone? Quem? A Lorena. A Lorena, verdade. Tá a Lorena. Você que liga aí para o Tomás Martins, você que liga para o Luiz Fernando e Gabriel, é a mesma Lorena que está atendendo o telefone hoje para nós. Então, ligue, participe. Marcão, os vereadores, parte deles estão lá em Campos do Jordão, né? Foram na quinta-feira e voltam amanhã. E o que você está fazendo aqui que não está lá em Campos do Jordão? Olha, eu tinha outros compromissos, né? Aqui pela região mesmo e optei para não ir, né? Mas eu não tenho dúvida que os vereadores que estão lá, né, vão estar representando a gente, né? E com certeza vão estar trazendo informação do que eles foram lá buscar. Então, eu não tenho dúvida que está bem representado, né? E tenho certeza que os vereadores vão trazer informação para a Câmara Municipal, para que a gente possa inteirar sobre o assunto que eles foram discutir. Muito bem. Ô Marcos, vamos falar um pouquinho de política partidária do que diz respeito ao seu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, né? A executiva municipal, você é o presidente, né? Você, na última eleição, que é uma eleição, né? Você foi eleito o presidente. Como que o partido vem se estruturando a partir do momento que deixou de ser governo, né? Isso acredito que tenha mudado algumas questões internas dentro do partido. A última vez que você esteve aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é bom sempre a gente estar se atualizando, né? Como está o PT hoje? Tá unido? Os filiados? Como que está a estrutura do partido hoje? Olha, está bem. Hoje o PT tem feito vários debates em relação... Tivemos uma reunião recentemente, né? Nós estamos reorganizando, né, o partido, porque uma coisa é quando você é governo, né, você tem prefeito, você tem secretariado, enfim, você tem toda uma militância que está inserida dentro do governo. E outra coisa é você não ser governo, né? Então, a forma de se organizar tem que ser outra, né? E é isso que nós estamos fazendo. Estamos, logo, se Deus quiser, nós vamos mudar a sede, né, do partido, um espaço maior, onde a gente vai poder estar reorganizando, chamando a militância do PT novamente, né, debatendo assuntos sobre a cidade. Nós temos uma tarefa muito importante, né, que são as eleições que estão aí na frente, a eleição para presidente, senador, deputado federal, estadual. Então, nós do PT temos um papel fundamental aqui na cidade, né, porque historicamente a cidade de Votorantim, né, nós sempre saímos na frente, né, em relação a outras cidades com as eleições do governo PT. Então, nós precisamos manter essa tradição. Eu não tenho dúvida que a população de Votorantim tem aí a consciência que o governo federal está fazendo, está trabalhando, e é muita coisa boa, inclusive na nossa cidade, né? Nós temos aí 900 unidades de desfavelamento, né, que isso está acontecendo graças ao prefeito
anterior e ao governo federal que está financiando essas obras, né? Nós temos 2 UPA, né, que está aí no Jardim Paulista, outra aqui na Jataí. Região do Jataí, enfim, 2 unidades básicas de saúde importantes que são recursos do governo federal, né? Foi articulada pelo ex-prefeito Carlos Augusto Pivetta. Então, nós temos várias coisas importantes e eu não tenho dúvida que o povo de Votorantim tem essa consciência e o PT está bem, o PT com certeza cada vez mais cresce o número de filiação do PT. Nós estamos fazendo várias discussões, né, com pessoas importantes que têm representatividade na cidade, e o PT está bem. Está bem. E o partido está se preparando, visando as eleições municipais de 2016, ou isso é uma consequência, é cedo ainda? Como que está essa discussão? Eu creio que as eleições, né, para 2016 passa por essas eleições agora, né? Logicamente que nós estamos trabalhando isso. Nós temos um projeto para a cidade de Votorantim, né? Tínhamos um projeto, infelizmente não pudemos dar sequência, mas temos muito mais coisas, né, para a cidade e nós nos damos vaidade. Eu acho que o PT é isso que tem de bom, não temos vaidade. Nós queremos um projeto que seja melhor para a cidade de Votorantim, né? Independente da questão de nome ou não, né? Então, o que nós queremos é fazer o melhor para a cidade de Votorantim. O PT não se importaria de voltar a ser vice, por exemplo, de algum nome, se o grupo assim entender? Por isso que eu falo que passa por essas eleições agora que nós vamos ter, né? Quando eu falo da questão de vaidade, é justamente isso. Logicamente que o PT tem nome, né, e pessoas qualificadas para ter, na verdade, o majoritário, né? Ser o majoritário, né? Mas se for consenso e se for melhor para a cidade, nós vamos estar aí dialogando e conversando. Ô Marcos, também já foi debatido aqui, já foi discutido, mas como o público gira bastante, e muita gente nova assinando a Supermídia, esses condomínios, sempre chegando pessoas, na sua avaliação, na semana passada esteve aqui o ex-vereador Fernando Oliveira, e a gente não teve como fugir de um assunto já passado, mas que faz com que a gente possa refletir até em relação ao futuro. E o PT já fez uma análise com os ânimos mais tranquilos em função dos motivos da derrota para o PSDB aqui na cidade de Votorantim? Olha, nós não fizemos uma análise, que na verdade foi uma eleição que houve muitas mentiras, denúncias, inverdades, né? Foi uma eleição que realmente a gente fica até chateado, porque assim, Votorantim estava em pleno desenvolvimento, a cidade em pleno crescimento, muitos condomínios, shopping, vários empreendimentos imobiliários sendo feitos. Acabei de falar desfavelamento, 900 apartamentos de desfavelamento, 2 novas UPAs, enfim, várias outras obras, né, que o PT fez. Mas começaram a lançar boatos, né, inverdades, e aí acabamos, né, interrompendo, né, todo esse projeto que o PT tinha construído para a cidade de Votorantim. Haja vista que hoje, né, a gente anda nos 4 cantos da cidade, as pessoas se arrependeram, né? Nós estamos aí acompanhando isso,
né? As pessoas acabaram arrependendo em relação a isso, né? E um pouco que a gente fez de avaliação, a insatisfação, Wellington, é muito grande de pessoas, né? Haja vista que são 18 mil pessoas que votaram na terceira opção, né? Que não votaram nem em um candidato e nem no outro, né? Então, o que a gente vê que cada vez mais a população de Votorantim quer o novo, né? Cada vez mais está partindo para isso, né? Então, mas assim, não que o PT não fez um bom governo. Isso nós temos uma plena consciência, né? O PT fez um bom governo na cidade, né? Fez muita obra, desenvolveu, né? Isso vem não só do PT, desde do governo do Jair Cassola. Passou pelo Jair Cassola, depois veio o governo Pivetta, enfim. O PT fez um bom trabalho, né, nesses últimos 4 anos. Haja vista que torna a falar. Obras, né, importantes na cidade, que algumas estão paradas por falta de incompetência desse governo, né, estão paradas, e a população que está sentindo na pele, né? Hoje você anda na cidade, a população sente na pele claramente isso, né? E isso é uma pena. É uma pena. A gente fica muito chateado. Então, a avaliação nossa é que a gente poderia estar dando continuidade ao nosso projeto e fazer muito mais por Votorantim. Ô Marcos, a eleição de 2012, você tem algum arrependimento, algum remorso, vamos dizer assim? Pergunto isso por quê? Porque após a derrota, daí vem aqueles comentários, vem aqueles diz que me disse, né? E até internamente, né? Você deve ter ouvido isso também, possível que não, se eu ouvir, imagina você, que você não teria se empenhado tanto na campanha para prefeito e se dedicado, você, a sua equipe, que aliás uma equipe muito coesa, né? Um grupo muito grande, enfim, e estava preocupado com a sua campanha, com a sua reeleição, a sua volta à Câmara Municipal, que aliás é o que aconteceu, uma votação para vereador excelente, né? Esse tipo de comentário te incomodou? Não vai incomodar mais, porque eu acho que é a última vez que você vai ter que responder isso, viu? Te incomodou, te incomoda? Até onde isso tem um fundo de verdade ou não? Você se preocupou com a sua e deixou a da prefeita? Nem um pouco me incomodou em relação a isso. Você chegou a ouvir isso também? Com certeza, até porque não foi verdade, né? Nós tínhamos uma equipe, né, na rua, né, uma equipe que realmente se dedicou, que trabalhou, que se empenhou, né? Mas se vocês voltarem um pouco no histórico, né, em todos os materiais nossos, né, saiu, né, o nosso prefeito, né, nós não tínhamos vergonha de apresentar os projetos, né, e também apresentar os nossos candidatos, não. Então, assim, todos os materiais nossos saíram e nós fomos para a rua, sim, pedimos votos, né, tanto para o vice-prefeito como para o prefeito, que era o Carlos Augusto Pivetta e o Marcos Manso. Fomos à rua e andamos em toda a região aí e pedimos votos, sim. Mas, infelizmente, houve, né, uma grande parte da população que teve essa rejeição, né? E aí a gente não conseguiu ter o poder de convencimento, né, para que as pessoas depositassem seu voto lá. Então, todas as eleições é uma caixinha de surpresa, né? E graças a Deus a gente foi eleito, a gente ficou triste, sim, né? E ficou triste porque quem perdeu foi a população de Votorantim. Infelizmente, e eu tenho que falar isso, quem perdeu foi a população de Votorantim. Eu creio que se nós tivéssemos ganhado novamente a eleição, eu não tenho dúvida que a cidade hoje estava ainda mais
eficiente, né? Mais eficiente, e além disso, várias obras, né, não tinham sido paradas. Marcos, falar em obras paradas, o projeto de desfavelamento, né, os apartamentos, ali o Pedroso 1, Pedroso 2, a gente percebe que não foi feito um trabalho de adaptação dessas famílias nesses apartamentos. E a forma também de que essas famílias adquiriram os apartamentos é uma forma assim muito fácil do ponto de vista financeiro, né? A gente sabe que é um projeto do governo federal para poder dar uma oportunidade para essas pessoas que moram principalmente em área de risco, mas sem, assim, pelo menos o que a gente tem percebido, que eles não têm, assim, muito compromisso financeiro. O que faz com que outras pessoas aí de outros lugares acabam chegando aqui na cidade de Votorantim, criando essa expectativa de também ter o seu apartamento. Então, são duas perguntas. Primeiro, o porquê, na sua opinião, né, que não foi pensado, se foi, o porquê que não está acontecendo, de um trabalho eu ia falar socialização, mas eu acredito que é de ressocializar, né, essas pessoas para que elas possam conviver num outro ambiente totalmente diferente do que era as áreas verdes, né? A nossa reportagem foi a questão de 2 meses num desses blocos de apartamento, e a cena que presenciou foi uma cena muito triste de pessoas que brigam, criança fazendo as suas necessidades no corredor. Isso tem 2 meses. Se alguém estiver assistindo e a situação mudou, eu estou relatando o que foi visto há 2 meses atrás, né? Pode ser que tenha mudado. Não teria que se fazer um trabalho assim? E o que você acha disso, das pessoas terem uma facilidade tão grande que elas não precisam se preocupar com a questão financeira para ter o seu apartamento? Olha, Wellington, eu vejo assim, a questão é que desviou um pouco o foco da questão do projeto que era do governo federal, né? No projeto do governo federal tinha que ter todo um acompanhamento, né, uma assistência social, enfim, tá acompanhando essas pessoas para fazer toda uma integração, enfim, né? E isso, pelo que você está me relatando, acabou, acho que não acontecendo isso, né? E justamente porque eu falo, por que quando eu falo que realmente quem sente agora é a cidade, né? Porque assim, o projeto que foi construído lá atrás, né? Um projeto que foi desenvolvido lá atrás, um projeto que na verdade, foi todo articulado por um governo, né? Aí, passa as eleições, esse governo perde a eleição, aí entra um outro time. E aí entra um outro time completamente perdido. E não saber o que vai fazer, né? E não sabe o que faz. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, a gente sente muito, porque não era esse o objetivo, né? Não era esse o objetivo e não era para estar acontecendo dessa forma. Mas, infelizmente, eu tenho que falar que quem acaba sofrendo é a população de Votorantim. Por não ter dado a continuidade no governo passado, ter colocado um outro governo e aí acaba colocando todo o projeto, comprometendo todo o projeto, né? E foi o que aconteceu, né? Então, inaugurou recentemente, né? E inaugurou muitas vezes às pressas, né? Até por isso, talvez, que outros empreendimentos estão demorando um pouco mais para fazer a inauguração, talvez seja para corrigir essas falhas que tiveram nesse projeto. Eu espero e quero acreditar nisso, né? Mas, enfim, e a questão da contribuição financeira, realmente o governo federal pensou
nas famílias que realmente não poderiam, né, comprar o seu imóvel, adquirir o seu imóvel. Então, foi essa condição, né, que, se eu não me engano, parece que é um valor mínimo de R$50, se eu não me engano, e parece que foi até extinguido esse valor, parece que não precisa contribuir mais, enfim. Mas uma forma que o governo realmente achou de estar beneficiando essas pessoas, né, que tinham o sonho da casa própria, enfim, e jamais poderia conseguir se não fosse através desse projeto do governo federal. E você não se preocupa das pessoas de outras cidades achar que Votorantim é o paraíso do apartamento próprio e isso se tornar um outro problema a ser administrado na nossa cidade? Olha, é preocupante, mas do outro lado, eu creio que foi um trabalho que veio lá de trás, né? Que foi um trabalho de fazer todo o cadastramento dessas famílias, enfim. E um trabalho que foi bem feito na época foi da questão da divulgação desse projeto, né? Então, ou seja, as pessoas têm consciência que se não tiver cadastrado nesse projeto, jamais vão conseguir pegar algum apartamento nesse sentido, né? E outra, não é só na nossa cidade que está acontecendo, né? Então, outras cidades também acontece esse programa do governo federal, né? Então, talvez, se houver, eu não falo que não pode acontecer, mas às vezes uma pessoa desinformada acaba vindo para a nossa cidade, né? Mas infelizmente ela vai ficar triste porque não vai conseguir ser contemplada com esses apartamentos, até porque todas as pessoas que estão sendo contempladas estavam cadastradas dentro desse projeto. Muito bem. Luciana Lopes, alguma pergunta para o vereador ou prossigo aqui? Tem várias pessoas já ligando. Já ligando? Perguntas para o vereador? Também. Então tá bom. Eu só queria trazer, porque nós fomos lá nos apartamentos, agora trazer mais um pouquinho aqui. Marcos, você desculpa porque tem alguns questionamentos que se a gente perder essa oportunidade, mesmo que não sejam perguntas assim muito confortáveis, mas eu sei que você não é de fugir a um bom debate, né? Então, você me permita continuar aqui perguntando e te questionando. Foi o vereador Marcão Papeleiro ou foi o sindicalista Marcão Papeleiro que deu todo o apoio ao sindicato dos servidores de Votorantim quando resolveram fazer a greve no final de 2013? Qual foi a sua participação? Olha, na verdade, assim, nós somos um sindicato, uma entidade, né, que defende o interesse dos trabalhadores. Eu, naquele momento, eu saí de cena, né? A única coisa que nós fizemos a pedido do servidor público foi emprestar o caminhão de som para que eles pudessem fazer toda a manifestação deles em relação à reivindicação deles. Então, assim, Não, você emprestou o principal objeto de barulho. É um principal instrumento, né? E um instrumento desse, bem usado, com certeza consegue, né, fazer uma reivindicação boa, tanto para os trabalhadores, servidor público, enfim. É uma ferramenta fundamental, que é o caminhão de som. Mas, assim, eu expliquei para o presidente do sindicato, na ocasião, que esse movimento não poderia ser um movimento político, não poderia ser um movimento do vereador Marcão ou de qualquer outro vereador. Era uma reivindicação justa do servidor público municipal de Votorantim. É até proibido, né, ter a participação de vereador, né? Então, e aí o que acontece? Nós optamos, né, para que não tivéssemos envolvimento em relação a isso. Porque senão poderia caracterizar que era uma coisa política, né, e não era. Né, e não era. O servidor público esperava pela valorização, né?
O servidor público ouviu isso durante todo o processo de eleição, que ia se fazer a valorização do servidor. Haja vista que, por exemplo, hoje eu fiquei sabendo, né, que o serviço público hoje, né, aquele banheiro que tanto foi criticado lá atrás, esse aquilo, né, tá da mesma forma e não tinha água para as pessoas nem lavar a mão, tomar seu banho a hora que terminou o expediente. Então, ou seja, o servidor está cansado de promessas, né? Está cansado de promessas. Então, aí o servidor começou a se organizar, né? E eu fico triste. Eu fico triste pelo prefeito não receber o servidor público do Votorantim na ocasião. Eu acho que a base, o diálogo é tudo, né? Não recebeu o sindicato, não recebeu os trabalhadores, né? Então, assim, não dialogou com o servidor. E agora, além disso, de não dialogar, ainda quer intimidar os trabalhadores através da justiça, né? O sindicato mandou recentemente um informativo para todos os vereadores, né, que ele está mandando reivindicações para o prefeito desde dezembro e convocando e chamando o prefeito para sentar, para dialogar, né, e o prefeito não recebe. Né, os trabalhadores. Então, isso para nós é ruim. É ruim, né? Agiu com truculência, né? Declarou, né, calamidade pública em relação ao que aconteceu. Quem sofreu com isso? O povo de Votorantim, né? O povo de Votorantim que acumulou os lixos na porta da casa, enfim, né? Os trabalhos muitas vezes interrompidos, e olha que estava ainda o que era determinado por lei, né? Determinado por lei. Então, nós tínhamos caminhão rodando na cidade, porém não era o suficiente para fazer a coleta de lixo. Então, e outros setores também diminuiu, mas se manteram pelo percentual da lei. Mas, assim, a gente fica triste porque o prefeito não atende a reivindicação dos trabalhadores e, além de não atender, não recebe os trabalhadores e servidores públicos. Mas atendeu as auxiliares, né? E isso foi o que motivou o movimento? Com certeza foi o que motivou, né? Fez uma particularidade, né, que as auxiliares infantil de serviços infantis, elas reivindicaram, né? Houve um consenso nas questões das negociações, elas foram beneficiadas, né? E os outros servidores públicos, infelizmente, não teve o mesmo pedido atendido pelo prefeito. Haja vista que o prefeito também fez declarações, né, em jornais, enfim, assumindo compromisso que estamos próximos novamente de uma negociação salarial. Abril, né? Então, o prefeito deu declarações que iria valorizar o seu servidor público e ia dar um aumento, chegando quase 13% de aumento para os servidores. Agora eu quero ver se vai cumprir, né? Porque se falou lá atrás. Aí o servidor, né, não contempla com os 13% que foi falado, o servidor cruza o braço e ele quer dar uma ditador, né, querendo punir o servidor público que está no direito dele, né? Então, porque se não faz o diálogo com o servidor, não conversa, então não fale as coisas para a imprensa, escrita, falada, é melhor não falar, né? Agora, como falou, tem que ser cumprido. Muito bem, então o caminhão que estava lá na porta do Paço, esse foi a contribuição do sindicato para o movimento dos servidores. Isso mesmo, o caminhão foi a contribuição do Sindicato dos Trabalhadores Papeleiros em relação à greve dos servidores públicos. Em momento algum, o Marcão Papeleiro ou qualquer outro vereador teve dentro desse processo, até porque era um movimento dos trabalhadores e não político. O Goiaba não foi você que mandou, não. Esse já era lá do movimento dos servidores. O Goiaba é servidor público, né? O Goiaba é servidor público, é um funcionário, né? Tem atribuições dele, tem direitos e deveres, e ele está no direito dele reivindicar também, né? Então, não só ele, como outras pessoas, né?
eu creio que o Goiaba foi citado porque ele é do Partido dos Trabalhadores, mas nós tínhamos muitas pessoas que eram do PSDB e estavam no movimento. Ah, é? Tudo bem. Tá aí, seu Marcão Papeleiro. Falei para você que ele não guarda nada. Eu tô ansiosa esperando chegar no assunto Câmara dos Vereadores. Já vamos chegar, que aliás você é especialista, né? Que é a sua especialidade, né, Luciana? Eu acho que até nas próximas semanas vai acontecer algum tipo de manifestação lá, não? Porque com a database dos servidores se aproximando, né? Como que você avalia isso? Olha, eu creio que os trabalhadores têm que se organizar mesmo, né? Não pode se deixar levar, né, por intimidações, né? A gente sabe que o prefeito tem intimidado o servidor público, né, devido à última greve que teve. Eu creio que os trabalhadores não podem se preocupar com essa questão da intimidação, né, porque está no direito deles. Está no direito deles. Há muitos e muitos anos, e eu não estou falando desse governo, não. Os outros do governo também não valorizou. Não valorizou. Então, assim, por isso que eu falo, o servidor está cansado, né, que todos que chegam falam da valorização